A partir deste momento, passamos a apresentar o programa A Voz do Sétimo Anjo. A Voz do Sétimo Anjo. Cumprimentamos todos nossos amados irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Mais uma vez, amados, nos encontramos no estúdio da Cultura M 680, a emissora por onde as portas têm sido abertas para que a palavra prometida para os filhos de Deus na última era da igreja possa ser pregada. Esta mensagem que pregamos é uma mensagem que prepara os filhos de Deus para o arrebatamento. Cristo prometeu, de acordo com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Nós sabemos que são 3 estágios na descida. O primeiro estágio é o alarido, segundo, a voz de arcanjo, e terceiro é a trombeta de Deus. Então, meu irmão, veja a maneira de Deus trabalhar. 3 coisas ele efetua na sua descida. O alarido é um grito, é uma celeuma, é uma voz de aclamação, chamando o povo à fé original, chamando o povo ao batismo verdadeiro, à ceia verdadeira, às ordenanças verdadeiras, a totalidade da palavra. Isso é o alarido. É o pão em cima da mesa, partido para os filhos de Deus, trazendo a igreja ao gozo. Por quê? Porque o alarido é a voz de Deus para os seus filhos nesta era final. Depois do alarido vem a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição dos mortos, e depois a trombeta de Deus, que é a subida ao alto. Então, meu irmão, continue conosco, não desligue o rádio. Nesta noite nós vamos seguir dentro do contexto de Apocalipse, capítulo 2, onde nós falamos um pouco sobre a era de Pérgamo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 4 reinos, como eu disse ontem, e eu tenho certeza que você vai ampliar o seu conhecimento através da verdade pura de Deus para esse tempo presente. Nós vamos ler a Escritura para a era de Pérgamo. Nós vamos ler apenas deixe-me ver aqui, versículo 13. Nós temos o capítulo 2, versículo 13. É a escritura que nós vamos tomar para comentar. 13, 14 e 15. Está escrito: eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura das Escrituras Sagradas. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor, eu hei
verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos, eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós estamos agradecidos por esta rica oportunidade que temos de poder ler as Escrituras e comentá-las. Deixe-me mostrar a exata verdade escriturística deste assunto, porque não quero que ninguém pense que eu estou dando uma revelação de mim mesmo. São as palavras do mensageiro. Uma que não se encontra. Muitas vezes as pessoas ficam pensando, tem que citar toda a Bíblia? Claro. Toda a Bíblia tem que ser citada quando você tem as Escrituras. Não é isso? A Escritura de Daniel 2, 31 a 45. Eu quero comentar para que você, meu irmão, possa compreender. Está escrito, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Aqui é Daniel comentando. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, poder e a força e a majestade, e onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tus entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quando ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Estes reinos não passará outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre, da maneira como viste que foi do monte cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro
a prata e o ouro. E Deus, grande, fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nisso está revelado um exato relato da encoberta história futura que foi profetizado vir sobre a terra desde os tempos de Daniel, até que Jesus voltasse e reinasse como filho de Davi. Muito bem, amados, nós podemos ver que eu quero fazer um pequeno gancho aqui, uma pequena explanação sobre esses 4 reinos. Você sabe muito bem que a palavra de Deus é explicada por parábola. Nós sabemos disso. E esta estátua que o rei Nabucodonosor teve esse sonho, ele esqueceu tudo, mas só que depois Daniel revelou para ele o sonho e deu a ele a interpretação. Uma estátua muito grande, que veio uma pedra do céu, uma pedra que veio partida sem mãos e atingiu a estátua nos pés e esmigalhou a estátua. Quer dizer, as 4 repartições da estátua, a cabeça de ouro, peito de prata, o cintura de bronze e os pernas de ferro com barro, quando essa pedrinha bateu, esmigalhou. Sabemos que esta pedra é Cristo, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa se tornou a principal pedra da esquina. Esta pedra que veio e esmigalhou com esta estátua, que está representada no reino. Cabeça de ouro babilônico, peito de prata, os medo-persa, o cintura de bronze, os grego, e os pernas de ferro com os dedos de barro, Roma. Então veja, o cabeça de ouro aponta para o reino da idolatria. Babilônia representa a idolatria. Quem não é idólatra hoje, meu irmão? Porque esses 4 reinos, como eu disse ontem, esses 4 reinos está no mundo hoje. São reinos espirituais. Hoje não tem mais Babilônia. Hoje não tem mais os medos persas. Os gregos, vamos falar assim, no físico. Tem o nome de outras nações, mas não é isso mais. Agora é um reino espiritual. Por exemplo, o reino da idolatria está imperando hoje, que representa a Babilônia, cabeça de ouro. Não é isso? Depois desse reino veio o reino dos peitos de prata, não é? Esse reino foi os medo-persa, que entraram lá no tempo de Nabucodonosor, no tempo de Belsazar, e tomaram o reino. Foi um reino absolvendo outro reino. Os medos persas vieram com o rei Dário, o rei Ciro, e tomaram Babilônia na época. Esse reino medo-persa, hoje, espiritual, representa, à luz da Bíblia, representa o reino dos vagabundos. O reino dos acomodados, dos que não querem nada com Deus e com ninguém. É o reino dos vagabundos. Milhões de pessoas hoje não quer saber de nada. Não quer trabalhar, quer ganhar tudo na mão, não é isso? Querem viver aí uma vida ao Deus dará, sem um motivo, sem um objetivo na vida. Essas pessoas estão debaixo desse reino maligno de Satanás, chamado reino dos medos persas, que é o reino dos vagabundos. Esse país, os medos e os persas, eles tomaram Babilônia, tomaram a cidade, tomaram o exército, tomaram as rainhas, as princesas de Nabucodonosor, do Belsazar, tomaram tudo feito, tomaram o país, entraram e tomaram tudo, estava tudo preparado, eles entraram e tomaram. Então representa o reino medo-persa, o reino dos vagabundos. Depois veio o reino da cintura de bronze, que foi Alexandre o Grande na época, que veio com seus exércitos e tomou Babilônia de novo,
tomou dos medos persa, tomou do rei Dário, do rei Ciro, do rei Artaxerxes, que você pode ler em Esdras, Neemias ali. Alexandre o Grande, com 33 anos, conquistou o mundo. Não é isso? Parte do mundo ele conquistou. E morreu com 33 anos, envenenado por um dos seus. Então veja bem, o reino da Babilônia representa a idolatria. O reino Medo-Persa representa os vagabundos, os acomodados, que não quer fazer nada nessa vida. E há milhões de pessoas nessa condição. O outro reino, que é o reino grego, representa a Olimpíada, a jogatina. Toda classe de jogo, Olimpíadas, tudo veio da Grécia. A antiga Grécia foi a mentora dos jogos. Depois incorporou no resto do mundo, mas ela a origem veio dali. Você pode ver que o símbolo da Grécia é eles com um disco na mão jogando. Quer dizer, a jogatina. Outro reino maligno que está em cima dessa terra hoje, que é o reino da jogatina. Toda classe de jogos. Muitas vezes as pessoas estão enfiadas, tomadas por esse reino do jogo. E o quarto reino, que é o reino dos pernas de ferro, representa Roma Oriental e Roma Ocidental. As duas Romas, que é os pernas de ferro com os 10 dedos de barro. Os 10 dedos de barro representa hoje a Comunidade Econômica Europeia. São 10 países hoje, Itália, Reino Unido, não é isso? Ali o Reino Unido, aqueles países ali, França, Inglaterra, tudo ali, são 10 países que ajudam Roma, que dá força para Roma. Esses 10 países hoje é chamado de Comunidade Econômica Europeia, onde tem a moeda chamada o euro. E os pernas de ferro é Roma Oriental, na época, e Roma Ocidental, o qual esses reinos do perna de ferro estaria até o fim. Até o fim, quando viria uma pedra e esmigalharia todos esses reinos físicos. Primeiro, Deus veio através da pedra, que é a palavra pedra significa revelação. Veja bem, eu estou entrando um pouquinho meio profundo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, mas às vezes a pessoa precisa tomar um vinho novo para ele estar estimulado. A palavra pedra significa revelação. Por isso que Cristo, quando falou, quem dos homens pensam ou falam acerca do Filho do Homem? Os apóstolos falaram, mestre, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. É isso? É. E vocês, que são meus apóstolos, os que vocês dizem ser o Filho do Homem? Então houve um silêncio ali naquela hora. E aí levanta Pedro e diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Cristo, para o judeu, é o Messias. E o Messias, para o judeu, é o próprio Deus em carne humana. E realmente era. Agora, veja bem. Se Pedro falou isso, o que foi a resposta de Cristo? Cristo disse, Tu és Pedro, sobre esta pedra. Pedro é derivado de pedra. Pedro significa um fanisquinho de pedra. Jesus falou, Tu és Pedro, e sobre esta pedra, pedra é revelação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja não está edificada em Pedro, no fanisquinho da pedra, não. E muito menos em Jesus. A igreja está edificada sobre a revelação. Sobre o que levou Pedro a entender que Jesus é o Cristo. Certo? Então isto é a revelação. Então veja bem, esta pedra veio primeiro no mundo espiritual e bateu no nosso coração
desfazendo dentro do nosso coração os reinos deste mundo. Por isso que a pedra primeiro veio partida e ela veio nos nossos corações e esmigalhou dentro dos nossos corações o reino da idolatria, o reino dos vagabundos, o reino da jogatina e o reino de Roma, que é o entretenimento. Roma representa o reino do entretenimento, das brincadeiras, como eles tinham o circo romano, o coliseu romano, jogava cristãos para os leões comer, jogava cristãos para os gladiadores degolar com a espada, jogava mulheres para os coiotes, criança, isso era o show deles. Roma gostava de ver sangue correr, sangue ser derramado. E isto era para Roma, na época, o entretenimento deles. Então hoje o entretenimento é um reino, não é isso? Um reino que está aí, que está prendendo milhões e milhões de pessoas. Se você for bom, você escapa do reino da idolatria, você não é idólatra, você escapa do reino da vagabundagem, não é isso? Você vai trabalhar, vai suar a camisa, vai defender o pão de cada dia, não vai ficar dependendo de ninguém. Você vai preencher os requisitos da palavra. Você não vai ficar fazendo jogo, porque o dinheiro do jogo é amaldiçoado. As pessoas jogam, mas não sabem o que elas... Se elas ganharem, elas não sabem o que vai ser depois. O que reserva para elas depois daquilo que elas ganham. Muitas vezes os que ganham não vêm para contar o que acontece. Por quê? Porque é um reino de Satanás, toda classe de jogo, toda classe de jogatina. E o quarto reino é o entretenimento. E eu pergunto, quem não gosta, meu irmão, minha irmã, de um entretenimentozinho? De uma novela, de um programinha imundo, né? Quem não gosta de um videozinho no computador, né? Um videozinho podre? Milhões de pessoas, às escondidas, vai lá no computador, baixa aqueles vídeos podre, não é isso? Compra aqueles CDs, aqueles DVDs imundo e coloca nos vídeos, assistem. O que é isso? É o entretenimento. Falando para os adultos. Agora vamos mais um pouquinho. E os vídeos? E os cybers? Para meninada, não é isso? Esses videogames das crianças em todas as línguas, não é isso? Você vai num cyber, tá lá os meninos de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, até os marmanjão, jogando. E quais são os jogos deles? É só jogo de matar. É o mesmo espírito romano. É o mesmo espírito do entretenimento. Você vai no cyber, meu irmão. Vai lá para ver, para averiguar. Quando eles não fazem isso no cyber, o papai compra e põe dentro de casa. Aí aquele menino cresce, matar. Ali, quanto mais ele mata no videogame, mais ele ganha pontuação. É assim. Quanto mais ele sobe nos degraus lá, mais ele ganha pontuação. Porque o diabo copia. Tudo que é de Deus, o diabo copia. A Deus você tem que crescer também, subir os degraus na palavra. Mas o diabo leva as pessoas nesses reinos malignos. Então ali eu conheço jovens, eu conheço casos de jovens que ele entrou tanto nesses jogos de videogame que um dia ele diz a história desse rapaz que ele teve um tipo de jogo lá que ele teve que ganhar do diabo. E ele ganhou do diabo no jogo. Só que teve uma coisa, depois o diabo veio e lutou contra ele, foi acometido de algumas coisas terríveis e teve uma situação delicada que não dá nem para comentar. Conheço várias pessoas. Aí entra os espíritos, entra nas pessoas, mexe com a parte psicológica das pessoas, abre a porta, Satanás entra, eles matam, eles roubam, eles estrupam, eles desgraçam e diz que não lembra de nada. Por quê? Porque eles foram condicionados àquela situação.
Então, meu irmão, minha irmã, você que tem seu filho, você que tem sua filha, você mesmo, monitora. Não deixe esse reino maligno que está sobre a terra te dominar. Nem o reino da idolatria, nem o reino da vagabundagem, nem o reino da jogatina. Tem crentes que tá lá fazendo loteria, comprando, fazendo jogo do bicho, fazendo jogo disso, jogo daquilo. Meu irmão, você não sabe que isto é terrível. Aí onde entra o outro espírito. Por que as pessoas querem participar dos jogos? Porque eles acham que vão ganhar. Mas hoje, com a tecnologia avançada do computador, vocês não sabem que o jogo, no fundo, é um grande engano. Não é isso? É um grande engano. Até mesmo o futebol, até mesmo o boxe, não é isso? Às vezes os lutadores de boxe, eles têm que ganhar do adversário. Mas o seu patrocinador, o seu patrão fala, não, hoje você vai perder. Você vai levar umas boas e você vai cair e vai deixar o seu inimigo ganhar. Por quê? Porque por trás ali está entrando milhões de dinheiro. Assim também no futebol. Toda classe de jogo é controlada. Então isso é maligno. Isso é dinheiro. Tudo que é dinheiro é mamon. Deus não agrada. Então o que Deus faz? A pedrinha vem e bate no nosso coração e acaba com esses reinos, espiritualmente falando. Agora Cristo vem mesmo. Cristo descerá do céu para esmigalhar os reinos deste mundo. Apocalipse 11:15. A Bíblia diz que quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve vozes nos céus que disseram: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo. Porque não é. Não é, os reinos desse mundo estão nas mãos de Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado conosco, nós vamos seguir mais um pouquinho aqui, porque eu creio que isso é de suma importância para nós. Agora, veja bem, vamos voltar aqui um pouquinho na mensagem, a Era de Pérgamo, onde nós estamos comentando. Agora, veja bem, quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil, claro. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão com o outro. Assim como o ferro se não mistura com o barro, mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, como eu disse, e será estabelecido para sempre, da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos. Ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nisto está revelado um exato relato da encoberta história futura que foi profetizado vir sobre a terra desde o tempo de Daniel, até que Jesus voltasse e reinasse como filho de Davi. Claro, sabemos que ele vem. É conhecido como os tempos dos gentios. Ele teve em si 4 divisões históricas que foram conhecidas segundo o império dominante em cada divisão: babilônica, medo-persa, grego e romana. A maior e mais absoluta monarquia foi a Babilônia, que foi tipificada como a cabeça de ouro. A próxima em glória foi os medos-persa, que, como testificou a história, foi verdadeiramente menos gloriosa e foi tipificada como o peito e os braços de prata. Então seguiu-se a era grega, cujo rei foi o mais brilhante de todos os líderes militares que o mundo já conheceu. Assim foi apropriadamente tipificada como o ventre e as coxas de cobre. Esse foi Alexandre o Grande. Foi menos gloriosa que as outras duas que se precederam. Finalmente veio o último reino, que foi o Império Romano, tipificado como as pernas e os pés.
Mas enquanto os reinos, cobre puro, veja, este último, como esses reinos precedentes foram tipificados como minerais puros, como ouro, prata e cobre, este último império foi ferro puro, somente nas pernas, pois quando chegou aos pés era uma mistura de ferro e barro. O mineral, terra, simplesmente não se mesclam. Você não consegue misturar terra com ferro, produzindo uniformidade e força. Porém, não somente isto é assim, mas o mais surpreendente é que este último império, que é o romano, permaneceria em seu peculiar estado mesclado exatamente até Jesus voltar. Por isso que está aí hoje, meu irmão, essa Babilônia, está aí essa igreja dominante no mundo inteiro. Você sabia que Roma domina o mundo? Ela não domina como uma nação, como um país, mas ela domina como religião. É dominante como religião. Tem um rei, um papa-rei, porque o papa, ele é papa e é rei. Ele domina. Os demais reis das nações, todos são subjugados pelo papa. Este império romano de ferro, o ferro significando poder e grande força destrutiva contra a oposição. Você pode ver que o ferro tudo destrói. Tudo que vai fazer, meu irmão, uma marreta de ferro, um martelo de ferro, não é isso? As máquinas que usam o ferro, tudo destrói. Então veja bem, devia ser constituído de duas principais divisões, e certamente o foi porque o império literalmente dividiu-se em dois, leste e oeste. Ambos eram muito poderosos, esmagando tudo diante deles. Significa que ninguém enfrentava Roma. Você pode ver nos filmes a prepotência de Roma. Assiste o filme de Moisés, feito por Cecil B. DeMille. Ali, aquele é Moisés, mas o Ben-Hur, tem um filme chamado Ben-Hur, você pode assistir, você vê a prepotência do Império Romano na época. E vários outros, históricas, documentários, você pode analisar e ver. Aquele mesmo espírito está hoje sobre a terra. Porém, como a glória e o poder de todos os impérios enfraquecem, assim também este império começou a cair. Desta forma, Roma caiu. Veja bem, você que está ligado, sintonizado, não perca um minuto disso. Roma caiu. A Roma imperial pagã não era mais de ferro. A Roma dos imperadores, a pagã, que tinha um monte de ídolos, cheia de mitologia, não era mais de ferro. Ela desmoronou. Ela foi ferida de morte. Roma agora não podia governar. Tudo estava acabado. Assim pensou o mundo, porém, quão errado estava o mundo, porque aquela cabeça, Roma, embora ferida, não fora ferida de morte. Na tradução de Apocalipse 13:3 diz: uma de suas cabeças pareceu ter sido mortalmente ferida. Uma, veja meu irmão, ela tem 7 cabeças. Uma de suas cabeças. Então não fez nem cosca. Tendo sido cortada a garganta, e seu corte mortal foi curado. Toda a terra seguiu após a besta selvagem com assombro. As pessoas olham para Roma, elas olham para a nação da Itália. E quando olham, não percebem que Roma, com seus limites restritos, onde o Papa tem uma área efetiva como seu domínio, é literalmente uma nação dentro de uma nação. Ela tem embaixadores, recebe embaixadores. A Roma papal, falsamente cristã, ela é até chamada a eterna cidade. E agora controla pela religião até mais habilmente do que quando a Roma imperial pagã controlava pelo puro ferro da força. Agora ela manda mais, controla muito mais com a religião. Roma recebeu novo alento de vida quando Constantino uniu a igreja e o Estado e sustentou essa união pela força. O espírito que motivou a Roma pagã é o mesmo espírito
que motivou agora a Roma falsamente cristã. Você pode ver que é assim porque agora você sabe que o Quarto Império nunca deixou de existir. Ele simplesmente mudou em sua contextura interior. Por isso que a Bíblia fala em cima, meu irmão. Nós estamos seguindo o curso da história. Desde antes de Cristo, quando Jesus nasceu, fazia 67 anos que Roma mandava no país de Israel. Fazia 67 anos que a mão de César estava sobre Israel. Porque Jesus nasceu debaixo de uma liderança dos judeus, mas os judeus eram comandados por Roma. E até hoje a coisa está aí. Até hoje, porque Roma caiu, a Roma pagã caiu, levantou a Roma cristã. O que ela fez com a Bíblia? Trocou tudo. Trocou o batismo, trocou o culto para missa, colocou a vela, no lugar de Jesus colocaram Maria, a doutrina da mariolatria, estabeleceu a adoração de santos, de imagens e muitas coisas. A infalibilidade papal, a doutrina da transubstanciação, milhões de coisas. Mudaram totalmente a verdade e mentira. E duro que o povo aceita. O povo concorda com a coisa errada. Isso é que é difícil de entender. Como que as pessoas lêem a Bíblia, está diante delas e elas continuam aceitando as coisas erradas. Seguindo uma vez mais aqui. Agora, uma vez que o Concílio de Nicéia passara o poder da Roma política para a igreja, parecia que não havia limites aos quais chegaria esta primeira igreja cristã. O nome cristão, que originalmente trouxe perseguição, agora tornou-se o nome dos perseguidores. Foi nesta era que Agostinho de Hipona, ano 354 a 430, esse Agostinho de Hipona, apresentou o preceito de que a igreja devia e tinha de empregar força, se necessário, para trazer seus filhos de volta ao aprisco. Usaram a Bíblia. E o que estava em harmonia com a palavra de Deus, matar os hereges e apóstatas. Em sua controvérsia com os donatistas, ele escreveu: seria realmente melhor que os homens fossem levados a adorar a Deus pelo ensinamento e que não fossem compelidos a isso pelo medo da punição ou da dor. Porém, não se pode concluir que, em razão do primeiro caminho, produzir melhores homens, então aquele que não se renderem a ele devam ser negligenciados, porque muitos têm achado vantagem, como temos provado e estamos diariamente provando por experiência real, em serem forçados primeiro pelo medo ou pela dor, para depois poderem ser influenciados pelo ensinamento, a fim de poderem acompanhar com atos de que já aprenderam em palavras, embora sejam melhores aqueles que são guiados corretamente pelo amor. São corretamente, certamente, mais numerosos aqueles que são corrigidos pelo medo. Porque quem pode nos amar mais do que Cristo? Quem deu a sua vida pelas ovelhas? Todavia, após chamar Pedro e os outros apóstolos apenas por suas palavras, quando veio chamar Paulo, ele não somente o constrangeu com sua voz, mas ainda lançou-o por terra com seu poder, e para que ele pudesse, à força, levar um que esbravejava em meio das trevas da infidelidade, a desejar a luz do coração, ele primeiro feriu com cegueira física, porque então não deveria a igreja usar força para constranger os seus filhos perdidos a retornarem? Veja, irmão, eles usaram esses artifícios. O próprio Senhor disse: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar. Cristo disse. Portanto, se o poder que a igreja tem recebido por decreto divino em seu devido tempo, através do caráter religioso e da fé de reis, for o instrumento pelo qual aqueles que se encontraram nos caminhos e valados, isto é, em heresia e cismas, são forçados a entrar, então que eles não critiquem o serem
forçados. Então eles pegaram títulos, ordens de Cristo, algumas coisas, e interpretaram de outra forma, para forçar o povo a adorar os seus ídolos, para forçar o povo a entrar na sua igreja. Quem não entrasse era morto, era perseguido. A sede de sangue crescia a passo acelerado. A falsa vinha na Espanha agora tirava proveito do imperador Máximos para juntar-se ao ataque contra os verdadeiros crentes que tinham a palavra e os sinais e prodígios com eles. Assim, alguns priscilianistas foram conduzidos a Treves pelo bispo Itacus, no ano 385. Ele os acusou de feitiçaria e imoralidade e muitos foram executados. Martim de Tours e Ambrósio de Milão protestaram contra isso e empenharam-se em vão para que a perseguição cessasse. Visto que a perseguição se prolongasse, estes dois bispos se recusaram a ter companheirismo com o bispo Idatus e outros como ele. É estranho dizer que o sínodo de Treves aprovou os assassinatos. Mandaram matar os irmãos que não concordou com as suas doutrinas. Deste tempo em diante, especialmente durante a Idade Média, veremos os filhos da carne perseguindo e destruindo os filhos do Espírito. Embora ambos aleguem ter o mesmo pai, assim como foi no caso de Ismael e Isaque, as trevas da corrupção espiritual se adensaram e a verdadeira luz de Deus enfraquecerá até que, em termos numéricos, brilhe cada vez mais francamente. Todavia a promessa de Deus permanecerá verdadeira e a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem fazer nada acerca disso. Até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu prometi cobrir, isto é, mistura de religião de Nimrod com a religião cristã. Você recordará que Atalos fugiu da Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele floresceu através dos anos, sustentado pelo Deus desse mundo. Uma sucessão de reis, sacerdotes seguiu Atalos até o reino de Atalos III, quando, por razões só conhecidas pela soberania de Deus, ele legou o reino para Roma. Júlio César, então, tomou tanto o reino físico como o espiritual, porque ele tornou-se o pontífice máximo da religião babilônica, portanto foi rei-sacerdote. Esse título continuou passando para os imperadores seguintes, até o tempo de Máximo III, que o recusou. De acordo com a história de Estevão, foi então que o Papa tomou a liderança, que os imperadores rejeitaram, e hoje ainda há um pontífice no mundo, e ele é verdadeiramente o pontífice máximo. Ele usa uma coroa tríplice, reside em Roma, e em Apocalipse 17, Deus não mais se refere a Pérgamo como o trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não, o lugar do trono não é mais em Pérgamo, porém é o mistério Babilônia. Não é uma Babilônia, mas no mistério da Babilônia. Esta está ali numa cidade sobre 7 colinas. Seu cabeça é o anticristo, pois ele usurpou a posição de Cristo, que é o único mediador e que é o único que pode perdoar pecados. Sim, o pontífice máximo, hoje, verdadeiramente falando, é Cristo e não o Papa de Roma. Então, meu irmão, eu apenas narrei aqui um pedacinho da história para vocês saberem. Esses reinos, esse entretenimento que temos hoje, por que o mundo está nessa condição, meu irmão? Por que as leis mudaram tudo? E vai mudar mais. Nós estamos caminhando para o fim. O mundo vai enfrentar o período mais cruciante da história da humanidade. As pragas, os flagelos, a ira do Todo-Poderoso se desencadeará contra a humanidade. Por quê? Porque eles não querem nada com a verdade. Estamos numa Sodoma e Gomorra moderna. Chegamos a um auge que só falta uma gota cair na taça da iniquidade para essa taça transbordar, para que Deus desça e limpe a terra
Estamos numa hora final. Só que antes de qualquer coisa, o arrebatamento sucederá. Cristo tirará sua noiva num pestanejar. Aqueles que estão preparados, aqueles que tomaram o seu nome no batismo, aqueles que não concordam com a coisa errada, aqueles que estão lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos, aqueles que estão tomando uma ceia verdadeira. Não essa ceia aí, que desculpe, tá? Fiquei sabendo aí de uma ceia de umas igrejas aí, que o resto do pão, o pastor fala, não, pode levar para casa, dá para as crianças, dá para as galinhas lá, dá para os animais. Que é isso? Onde chegamos? Por isso que não vale nada essas ceias caimitas nessas denominações. Porque se uma ceia dessa valesse, Deus tratava urgentemente com esse povo. Você não pode brincar com as coisas espirituais. Então essa ceia não está valendo nada. As pessoas comem esse pãozinho de padaria, esse pão levedado. Oh, glória a Deus, eu tomei a ceia do Senhor, tenho vida eterna. Aonde? Deus não aceita coisa errada, meu irmão. Você tem que tomar uma ceia correta. Você tem que tomar uma ceia de acordo à luz da Bíblia. E nós não podemos brincar com a ceia. Não podemos brincar com as doutrinas. Eu fiquei sabendo que há igrejas que é um piquenique. Então, onde vamos chegar? Vamos chegar que Deus está enojado, cansado dessa era. Ele só não desce ainda porque ele está olhando no relógio. Ele está olhando os minutos. A hora que der a hora certa, ele vai descer. Deus é justo. Ele falou, aquele dia e hora, só o Pai é que sabe. E ele virá. Por isso que ele já enviou uma mensagem. Essa mensagem já veio. 100 anos essa mensagem está sobre a terra, na nossa era, ajuntando os filhos de Deus, preparando os filhos de Deus para o arrebatamento. Essa mensagem é uma mensagem de restauração. Todo homem, toda mulher que vem para esta mensagem, ele toma um batismo verdadeiro, ele toma uma ceia verdadeira, ele se enquadra, ele é posicionado na palavra, ele sabe o lugar dele, ele entra no lugar dele, a mulher no lugar dela, os filhos, o lar, a família. E o trabalho não é o pastor que faz, não. O trabalho é o Espírito Santo que faz. Porque Deus, ele derrama o sol e a chuva para tudo. Não é isso? E cada classe da semente vai produzir. Se é trigo, está recebendo chuva e sol, vai produzir trigo. Mas se for joio, vai produzir joio. Vamos soltar uma faixinha musical para refrescar a sua mente e já estamos finalizando aqui a nossa programação por hoje. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento, nas ondas da espuma que enver, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem
A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós estamos chegando ao final de mais uma programação. Tabernáculo Monte Sião se encontra aqui na rua Anchieta, 82, Piratininga. Essa rua aqui, que chega na Manuel da Costa Lima, vai do Paraty, antes de chegar na Manuel da Costa Lima, à esquerda, ali está o número 82, Tabernáculo Monte Sião. Temos culto quarta e sexta, 19h30, aos domingos, 18h30. Temos também o telefone para contato, 3386-1112 e o 9271-1350. Temos também o Tabernáculo da Vida, na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia. Se você deseja, ali está o pastor José Nelson. Pastor José Nelson é o pastor que dá sustentação com a mensagem ali no Tabernáculo da Vida. Se você deseja, você pode simplesmente contactar com ele. Agora, veja bem, meu irmão. Vocês, meu irmão, minha irmã, que está ligado conosco, continue firme, para que Deus possa abrir a vossa mente e compreender as Escrituras. Eu poderia falar sobre o balaanismo e o nicolaísmo, que está ali naquele versículo, mas vamos comentar na segunda-feira em diante, sobre Balaão, a doutrina de Balaão e a doutrina do nicolaísmo. Eu tenho que falar, irmãos, está na pauta, eu não posso fugir. E agora nós vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Todo-Poderoso, Pai amado, no decorrer das 7 eras da igreja, o Senhor sempre cuidou dos seus filhos, mesmo do Velho Testamento. Satanás se levantou ferozmente contra teu povo, mas sempre houve um grupo que manteve a bandeira tremular da mensagem da hora bem hasteada. E hoje, Pai, nós encontramos com a bandeira tremular da mensagem de um profeta sobre a terra. Não importe o quanto as pessoas não creiam, não importe o tanto que as pessoas rejeitam, o importante é que o Senhor falou a tua palavra e ela terá o cumprimento. Eu peço perdão de nossos erros e falhas. Eu peço que o Senhor faça com que esta palavra que foi pregada chegue ao coração do eleito, Pai. As pessoas que querem, que gostam da tua palavra, que o Senhor abre a mente e o coração para compreender as Escrituras. E eu peço nesta noite, em favor, Senhor eterno, dessas pessoas que têm ligado para nós, pedindo a oração, buscando socorro. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu intercedo nesta noite, em favor de Sandra, por venda de casa e causas na justiça. Ajude esta mulher, ó Pai. O irmão Wagner fez esse pedido de oração, eu entrego em tuas mãos. Também eu peço em favor da irmã Giane, libertação total na sua vida. Senhor, ela precisa que o Senhor dê a ela uma chance. A tua filha vai provar para o Senhor que ela, Pai, vai andar na linha da tua palavra. Conceda, Pai, uma bênção especial. Faz com que ela alcance o que está buscando. Eu entrego a irmã Giane em tuas mãos para libertação total, em nome de Jesus Cristo. Peço também, Senhor, em favor da irmã Gisele de família, seu lar, seu povo, curando, libertando e dando a vitória. Peço em favor da irmã Rita, Senhor eterno, e suas filhas Renata e Cris, que o Senhor abençoe a irmã Rita, dando a ela graça e força para dar condições de desprender das coisas erradas, sair desse mundo, sair do sistema errado e tomar a palavra como ela é. Peço também em favor da Isaura Maria, irmã da irmã Sheila, peço uma bênção especial por ela, que o Senhor conceda a vitória. E peço para a irmã Cida, que esteve ontem aqui também, ajude aquela mulher, ó Deus, liberta aquela mulher de toda coisa errada, toda perseguição, toda influência do mundo, toda coisa que o Senhor não agrada. Ajude a irmã Cida e conceda a vitória em sua vida. Peço também em favor do Ademir Vicente, Sônia e a irmã Marina. Ajude esta família, irmão Ademir Vicente, sempre está enfrentando lutas e dificuldades. Ajude o teu filho. E peço em favor da irmã Elza e da irmã Teresa, suas filhas, ó Pai, que tanto necessita do Senhor. Ajude a irmã Elza e a irmã Teresa, dando a elas a vitória do amor divino, Pai. Conceda graça, livrando de todo mal e dando saúde e vitória.
Peço, Pai, que o Senhor abençoe os demais ouvintes do programa Voz do Sétimo Anjo. Cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está sintonizado conosco nesta hora. Porventura alguém está enfermo, porventura está enfrentando dificuldade. Senhor, ajude essas pessoas. Os enfermos nos hospitais, os que estão presos na cadeia. Liberta, Pai. Ajude essas pessoas, Senhor eterno, a posicionar as suas vidas na palavra. Pai Santo, se porventura alguém agora está acamado, não está dando conta de se levantar, está enfermo, Senhor, o Senhor é poderoso para levantar os enfermos de suas camas. Cure essas pessoas, tire as dores de cabeça, de coluna, tire, Senhor eterno, os problemas de pressão alta, de diabetes. Ajude essas pessoas, meu Deus, dê uma chance de vida para elas. As pessoas trabalham, e quando se aposentam, morrem, não dão tempo nem de fazer alguma coisa. Oh, quão é terrível, Pai, essa vida terrena aqui sem o Senhor. Por isso que precisamos do Senhor, para dar a nós uma força, uma graça, e aumentar os nossos dias na face desta terra. Senhor, ajude essas pessoas de idade, essas pessoas aposentadas, essas pessoas, Senhor, que sempre estão nos postos de saúde, todo dia. Tenha misericórdia, meu Deus. Liberte essas pessoas, dê saúde para essas pessoas, meu Pai. Cada irmão, cada irmã que estão conosco no companheirismo, ajude eles a estar ali no domingo, nas quartas, na sexta. Ajude essas pessoas, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar e deixar um pouco os seus parentes de lado, seus amigos, e colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque muitos, Pai, deixa o Senhor por um amigo, por um parente, por alguma coisa. Enquanto que o Senhor disse que aquele que não deixar o pai, a mãe, a mulher, o filho, os bens desta terra e não aborrecer sua própria carne, por amor de mim, não é digno de mim. Oh, meu Deus, o quanto que as pessoas devem buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Te pedimos e te agradecemos, com certeza que alcançaremos, porque pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vem-me ensinar, Senhor, a tua santa lei. Os teus preceitos tão fiéis, meus próprios eu farei. Na senda que eu trilhar,